Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Queridos irmãos, nossos irmãos que nos assistem, nos ouvem através da Rede Brasil, quero dizer que esta segunda carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, e é uma verdadeira exortação contra os falsos mestres, além de possuir um rico conteúdo teológico, doutrinário e escatológico. Os destinatários desta epístola são os que alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso a gente pode ler na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, e na sua segunda epístola, capítulo de número 1, versículo também 1. O apóstolo Pedro está endereçando esta carta a todos os crentes, a todos aqueles que alcançaram a fé, e esta fé é igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. De modo que esta escrita do apóstolo Pedro alcança a mim, alcança a você, alcança a cada um de nós. Nos tempos do apóstolo Pedro, como nos dias atuais, haviam diversas reações em relação à promessa da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mandou os apóstolos pregarem acerca da vida, da morte, da ressurreição e do seu retorno para com a igreja e do seu retorno em glória. Mas todas as vezes que se procurava pregar, que se procurava ensinar acerca da vinda, haviam manifestações várias, manifestações que até certo ponto eram contrárias a esta promessa. Dentre elas nós vemos no versículo de número 3 e o versículo de número 4, um posicionamento de alguns que escarneciam, negando a promessa e dizendo que ela não iria acontecer, de que ela não iria se cumprir. Pedro diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é diferente nos nossos dias. A igreja continua pregando a mesma mensagem, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, a mensagem que traz salvação, a mensagem que nos desperta a olharmos para um futuro de paz e de glória, não aqui, mas na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, há um grande número que continua escarnecendo, zombando da mensagem que é pregada pela igreja, da mensagem que nós proferimos, mas a despeito de qualquer escárnio, a despeito de qualquer zombaria, o Senhor Jesus Cristo virá, não tardará. Um segundo grupo era o grupo dos que questionavam a demora. No versículo de número 8 deste mesmo capítulo, versículo de número 9, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O tempo estava passando para eles, desde a morte do Senhor Jesus Cristo, desde a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. A igreja já havia nascido, a igreja já havia sido inaugurada pelo Espírito Santo. A mensagem era consolidada através do testemunho dos apóstolos, mas ainda assim haviam aqueles que diziam: está demorando, não vai acontecer. Por que demora tanto? Nós queremos logo esta vinda, nós ansiamos logo, mas está tardando. Aí Pedro, ele abre um leque no tempo e na eternidade e diz: olha, para Deus o tempo da vida um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Deus não existe a questão do tempo como nós calculamos dentro da cronologia. Para Deus ele pode vir agora, para Deus ele pode vir amanhã, mas o fato é que ele quer arrebanhar o maior número de pessoas possíveis. É por isso que ele não retarda, mas ele quer que todos venham a arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Um terceiro grupo aparece, e este terceiro grupo era diferente dos demais, primeiro e segundo. Este grupo era daqueles que creram na promessa, mas falhavam em não dar a devida atenção às exigências da vinda, de uma vida santa, esperando o glorioso dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo de número 11 ao versículo de número 14 e o versículo 17, que diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É possível que Pedro já vislumbrava um número daqueles que, mesmo crendo na vinda do Senhor, mesmo crendo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, já não andavam em comum acordo com aquilo que se fazia necessário para o dia desta vinda. Versículo 17 diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa fé. Era uma palavra de alerta. Ele estava dizendo: tenham cuidado, tenham muito cuidado, perseverem, se mantenham firmes, porque virão muitos, enganarão a muitos, homens abomináveis, que com muita sutileza, com muitas palavras persuasivas, irá levar muitos a saírem da fé, a saírem do caminho, a descair da firmeza. A palavra de ordem era: permaneçam firmes, permaneçam seguros, mantenham-se na presença do Senhor. Glória a Deus. Diante dessas reações, o apóstolo Pedro escreve dizendo: esta é agora, amados, segundo a carta que vos escrevo, em ambos as quais desperto com admoestação vosso ânimo. Ânimo aqui pode ser mente sincera, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador através dos seus apóstolos. Logo vemos, meus amados irmãos, que em ambas as cartas, a primeira e a segunda, o apóstolo Pedro tinha como prioridade lembrar. Hoje nos foi dito na reunião, o pastor presidente, nosso amado pastor, dizendo que ele estava, através da demonstração que estava nos passando, nós jovens obreiros, que ele estava apenas lembrando os mais velhos e também ativando a mente dos mais novos. Eu louvo a Deus porque nós temos um pastor que se preocupa na manutenção da mente espiritual e moral da igreja do Senhor, lembrando sempre as Sagradas Escrituras. Portanto, era imprescindível fazer
com que não só os ensinos, mas sobretudo que as promessas da vinda jamais fossem esquecidas pelaquela igreja. E não é diferente nos nossos dias. A promessa da vinda não pode ser esquecida por nós, a igreja atual. Mas uma pergunta não quer calar. Por que não devemos esquecer esta promessa? Por que não devemos esquecer? Dentre tantas e variadas razões apresentadas nas Escrituras, eu quero me subordinar a pelo menos 4 razões ou 5 razões porque não devemos esquecer. A primeira, porque a promessa da vinda não é uma fábula. Ela é real. Ela é verdadeira. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e o versículo de número 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Isso que nós continuamente estamos falando acerca da vinda não é produto de fábula, de engenhosidade humana, não. Nós somos testemunhas ocular e auricular daquilo que ele fez e daquilo que ele ensinou. E nós estávamos no Monte Santo, quando ouvimos a voz que bradava e dizia: por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que viste subir, ele mesmo irá descer. A promessa da vinda é um fato. A promessa da vida é real, não é uma fábula. Glória a Deus. Segunda razão, porque não devemos esquecer a promessa da vinda. Porque a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo nos fala de um alerta. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, ou da profecia deste livro. Versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele está dizendo: eu vou cumprir a promessa. Aleluia, aleluia. Esta palavra da vinda, a promessa da vinda nos alerta. Se aqueles que estão sujos e se acham bem continuar se sujando, que continue. Mas se você já está limpo pelo poder do sangue de Jesus, continue se limpando mais ainda, porque naquele dia a trombeta vai tocar e os limpos subirão para estar para sempre com o Senhor. Terceira razão, porque não devo esquecer da promessa da vinda. Eu não devo esquecer porque a promessa da vinda nos fala de esperança. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18 ao versículo de número 21.
capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 18 ao 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todos nós sabemos que Deus criou todas as coisas em um estado perfeito. E neste estado, o homem deliberadamente escolheu transgredir a vontade do Senhor. Comendo da árvore da ciência do bem e do mal, pecou. E este pecado trouxe consequência ao homem Adão, à sua esposa, toda a raça humana depois dele e toda a criação. Toda a criação hoje geme. Nós também gememos, mas nós temos uma esperança. E qual é a esperança? É que Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem para mim, Jesus vem para você, Jesus vem para nós, Ele vem. Glória a Deus. E nós seremos libertos totalmente da servidão. Quarto motivo, porque eu não devo esquecer da promessa da vinda. Eu não devo esquecer porque a promessa da vinda fala também de redenção. Capítulo de número 8 de Paulo aos Romanos, versículo 22 ao versículo 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esta redenção só acontecerá por ocasião da vinda do Senhor para a sua igreja, por ocasião do arrebatamento. Mas é interessante notar que o termo redenção aqui no grego é apolutrosis, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. O apóstolo Paulo se utiliza de um termo que está lá no Antigo Testamento, resgate. E conforme a lei em Levítico capítulo 25, o pagamento de um resgate de um homem ou de um irmão só poderia acontecer mediante a observação de pelo menos 3 critérios. Quando alguém ficava pobre e um estrangeiro tomava aquele que estava pobre como seu escravo para que ele pudesse sobreviver, aquela pessoa, mesmo um dia tendo dinheiro, tendo fazenda, se tornasse pobre, ela passava a ser escrava do estrangeiro. Mas havia resgate para esta pessoa. Não só resgate para a pessoa, mas também resgate para os bens. E o resgate deveria obedecer pelo menos 3 critérios. O primeiro, alguém que fosse pagar o resgate tinha que ser parente. Segundo, alguém que fosse pagar o resgate deveria querer pagar. E terceiro, alguém que quisesse pagar o resgate tinha que ter condição de pagar. Jesus, ele reuniu esses 3 critérios. Mas como pode, irmão Sandro, Jesus reuniu esse critério? Sim. A carta aos Hebreus diz que ele não se envergonha de ser chamado irmão, ou de nos chamar de irmão. Logo ele é nosso parente, ele é o nosso irmão mais velho. Ele tinha como pagar porque ele é o nosso parente. Segundo, ele poderia pagar porque ele mesmo quis pagar. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem se fez servo, e como servo foi obediente.
e obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome vai se dobrar todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra, e vai glorificar dizendo que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele quis pagar, Ele resolveu pagar, não foi imposto a Ele. Ele abriu mão do seu status de glória por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Quantos glorificam por isso? Terceiro motivo, ou melhor, terceiro requisito que Jesus cumpriu: Ele tinha com que pagar. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com peso, não foi com real. Pedro escrevendo, o apóstolo Pedro escrevendo, capítulo 1, versículo 18 e o versículo de número 19, palavra de Deus nos diz assim, capítulo 1, versículo de número 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aquilo que o real não pôde fazer, aquilo que o dólar não pôde fazer, aquilo que o peso não pôde fazer, a libra esterlina não pôde fazer, o ouro, a prata não pôde fazer, nenhuma riqueza deste mundo, ainda que fôssemos ricos, gastaríamos toda a nossa fortuna e não conseguiríamos pagar. Ele veio pagar com o seu sangue. E nesta noite estamos reunidos aqui. Daqui a alguns minutos vamos cercar a mesa do Senhor e vamos trazer à memória o preço pago na cruz, quando ingerimos o cálice, e vamos dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu não valia nada, mas Tu pagaste o preço por minha alma. Ele pagou o preço. E eu preciso finalizar dizendo que eu não posso esquecer, que nós não podemos esquecer a promessa da vinda, porque a promessa da vinda nos fala de consolação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo 18. E quando eu leio esse texto, eu me lembro que há 35 anos atrás, 1988, numa pequena congregação em Carrapateira, ainda adolescente, eu ouvia essa mensagem e muitos estavam partindo, e eu não entendia. Partiu o irmão Manuel Porteiro, irmão Manelzinho. Partiu a irmã Cícera, que cantava de forma tão bonita. Partiu o presbítero Manuel Domingos, meu pai na fé, inicialmente. Partiu um diácono, amigo, companheiro, José Feliciano. Partiu o evangelista Antônio Costa. Partiu o presbítero Vicente Roseno. Partiu o presbítero Antônio Barbeiro. Partiu também Antônio Porfírio. E foram embora. E cada um que partia, eu dizia: Senhor, como há de consolar os corações daqueles que ficam. Aquela geração está partindo, uma nova geração está chegando. E muitas dúvidas permeiam o coração, assim como permeava o coração de muitos na igreja em Tessalônica. Paulo, não querendo que houvesse dúvida nos corações daquela igreja, escreveu o capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Hoje eu escuto o Senhor, hoje eu falo com o Senhor, hoje eu sinto o Senhor, mas naquele dia estaremos para sempre. Paulo encerra dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ele vem, Ele vem, Ele vem, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Muito obrigado, meu pastor.